Olá, você profissional liberal que não sabe as vantagens de você migrar de CLT para PJ. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o André Aranha, nosso parceiro da PJ Contrato, da Contrato PJ Serviços. O André foi o criador do blog Contrato PJ, isso lá em 2015. Em 2015. O André, um belo dia, chegou lá no escritório dizendo que estava com alguns clientes, queria que ele mesmo explicasse. Mas, enfim, vamos começar esse bate-papo, André, a gente evoluindo nas implicações desse questionamento que existe aí no mercado, que é CLT ou PJ, principalmente os profissionais de TI. André, como um profissional de TI renomado no Brasil, tem várias certificações, um camarada que sabe escrever como ninguém, né? E hoje eu agradeço muito o sucesso dessa parceria em função do que ele traz de conteúdo para esses profissionais, não somente o profissional de TI, que também abrange aí o médico, o engenheiro, o arquiteto, enfim, o advogado, todos os profissionais liberais de um modo geral. Mas, André, seja bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. A gente está muito feliz e a gente sabe que o conteúdo que a gente vai derramar aqui para a galera vai ser extremamente útil, como é útil, né? Desde 2015 que você vem alimentando o blog, e não somente hoje o blog, a gente vai falar quais são as outras plataformas que hoje há divulgação, né? Então, te apresenta aí, por favor. Um prazer imenso ter você e vamos começar esse bate-papo. Olá, Tarcísio. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito prazer também estar aqui com vocês. Bom, meu nome é André Aranha. Eu, desde pequeno, né, sempre tive uma afinidade aí com a área de TI e o meu background profissional é 90% técnico. Minha primeira graduação foi na área de informática. Desde antes da faculdade até eu gostava de estudar programação e não tive dúvida em seguir para essa área. Tá? Beleza. E conta pra gente aí como foi que nasceu essa parceria entre a Contrato PJ com a Contrato PJ Serviços, né? Uhum. Lá em 2015. Como foi? Lembra a gente aí como é Vamos que foi essa lembrar, história? vamos relembrar nossa história, né? Isso. Então, na verdade, como surgiu o nome Contrato PJ? Sim. Então, o que aconteceu? Na área de TI, eu acho que não é surpresa para quase ninguém, é muito comum você ver a pejotização, que é o profissional assalariado, tá? Esse é acho que é o termo mais correto, né? A pessoa que trabalha 8 horas por dia, recebe um salário fixo, ou dependendo das horas extras, mas recebe um salário fixo no fim do mês. Esse é o cara assalariado. É muito comum nas áreas técnicas, não só TI, mas algumas outras coisas também, você vê alguns profissionais abrindo um CNPJ e no fim do mês emitindo uma nota fiscal para o patrão dele. Isso é pejotização, certo? É completamente outro assunto, é distinto da pessoa abrir uma empresa para ser um empreendedor, tipo o Tarcísio, tá? São coisas diferentes. O que acontece? Eu tinha alguns colegas que já trabalhavam como pejotizados, não foi bem no meu caso, que a minha trajetória foi outra, né? Desde cedo eu tive vontade de empreender, mas aí é empreender mesmo, né? Trabalhar como PJ. E como a minha mãe também era contadora, com 19, 20 anos eu abri o meu CNPJ. Durante algum tempo prestei serviços para o mercado, né? Eu era mais autônomo do que empreendedor, mas enfim, já não era um tabu para mim, já não era uma barreira para mim ter um CNPJ. E aí, posteriormente, eu acabei indo para o mercado de trabalho para trabalhar como assalariado. Só que alguns colegas meus não. Eles começaram a carreira como estagiários, né? Depois foram efetivados, viraram analistas, inicialmente como CLT, e num certo momento, um deles, ele precisou abrir uma PJ, um CNPJ, porque a empresa dele cobrou isso. Aí eu indiquei a minha mãe, vai lá, vê o que ele precisa, abre a empresa, beleza, foi feito isso. Aí não deu 2 meses, tipo, esse meu colega apareceu com mais dois, na mesma situação, precisando abrir um CNPJ. Abriram, ok. Os dois viraram 4, 5, isso aí antes de 2015, certo? Aí eu já comecei a sentir o cheiro, né? Aí tem uma certa demanda, né? Eu não sou um cara marqueteiro nem nada do tipo, mas existe um público Percebeu? aí que não está muito bem atendido.
né? Porque na época, quem é que abria a empresa para esses profissionais? Era um contador normal, que tem a expertise dele e tudo mais. Mas esse tipo de demanda acabava procurando um contador. E o contador, ele não vai, né, já passaram 10 anos, mas eu ainda vejo muitos assim. Ele não vai trazer uma solução que encaixa feito uma luva para a demanda do profissional PJ. Ele vai analisar vários cenários. Muitas vezes vai trazer para a mesa uma série de opções que não é exatamente aquilo que ele precisa e vai complicar o assunto. Não porque ele não é bom, não porque o contador não é bom, mas porque faz parte do trabalho dele avaliar cenários. Então vai trazer para a mesa lucro real, que é um regime tributário de empresas grandes, vai trazer lucro presumido, que Faturamento tem que ser mais alto, tem que ser para mais alto, justificar. mesmo que seja mais baixo, acaba, né, trazendo umas obrigações que não são legais para o cara que trabalha sozinho. Enfim, qual que foi a ideia na época? Pô, já que tem tanta gente assim procurando abrir uma empresa desse tipo, por que que a gente não abre um escritório de contabilidade? Ou, né, nem pensei isso inicialmente, mas por que que não existe um escritório de contabilidade que atende esses caras? Mas antes até de pensar em escritório de contabilidade, a minha mãe, ela fazia esses serviços odiando contabilidade, não é a praia dela, apesar de ter um CRC, né, já estava com uns 10 essas alturas, comecei a pensar assim, eu não sei se todos vão lembrar, mas em 2015, a partir de 2010 até 2015, estava muito em alta na época uma coisa chamada SEO. E aí já é uma coisa de marketing digital, tá, gente? Na época, assim como antigamente todo mundo estava correndo atrás de ter um site, naquele momento todo mundo estava correndo atrás de ter um site com SEO, que é a famosa otimização para busca. Hoje qualquer site tem isso. Mas naquela época estava em alta isso. E eu tinha feito um curso na época, eu tinha participado de um projeto que envolvia esse tipo de coisa, otimizar site. Aí eu pensei, por que que a gente não faz um blog, alguma coisa do tipo, né, que fala com esse público? Afinal, eu estaria falando com os meus colegas, não é nada muito. Não precisa ser um marqueteiro, um profissional de comunicação para acertar na linguagem. Por que que a gente não fala com esse público, né, e orienta, né? Que tipo de empresa eu preciso abrir? Qual que é a configuração certa de empresa que eu preciso abrir para trabalhar como PJ nesse cenário aqui? Que, diga-se de passagem, é muito mais simples do que os outros cenários que a gente tem no mercado, né? Empresa grande, restaurante, empresa com funcionário, com folha de pagamento. Enfim, esse foi o embrião da coisa. Então eu estava com dois problemas na mão. Eu precisava achar um escritório de contabilidade para passar aquela carteira, que a minha mãe já não queria mais tocar, né, e atender de uma forma, né, mais organizada, mais profissional, porque a gente trabalhava em casa. Teve uma situação também que, naquela época, a Caixa Econômica, porque uma empresa tem obrigações, né, com o fisco, com o governo, com receita, com a Caixa Econômica. Naquela época você precisava fazer um procedimento com disquete, não lembro o que era, mas Era a GFIP, a era GFIP, né? a informação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, Que ia que era zerado, entregue com o disquete. que era zerado, porque no nosso caso não Sim, existia não isso. havia. E os contadores tinham uma máquina no escritório só para fazer isso, porque você podia brincar com o Java, torcer o Java, não dava certo. Não dava certo. Aí depois de uma madrugada brigando com o maldito do Java, né? Nada contra a linguagem Java, apesar de que eu programo em .NET, mas depois de uma madrugada brincando com o runtime do Java, eu desisti. Vamos passar essa carteira para alguém, eu tenho uma ideia legal aí, vamos ver o que dá. E foi aí que eu achei este senhor aqui. Fiz uma pesquisa no mercado, né? Inicialmente eu não falei de blog, nem de escritório, nem de negócio para não viajar muito, mas a ideia era assumir essa carteira mesmo e fazer uma parceria. E posteriormente, sim, fazer alguma coisa aí com marketing digital, apesar de que não é a minha praia, né? Então, lá no contrato PJ, que é o blog que está no ar até hoje, não tem um marqueteiro falando, mas tem um cara de TI que sou eu que, né, bem antes da inteligência artificial, já escrevi alguns textos aí para orientar os colegas e desde cedo o resultado foi muito bom. Os comentários que a gente recebe são legais. E foi assim que nasceu. Não, foi maravilhosa a ideia. Inclusive, eu me recordo o dia que você chegou lá no escritório, fazendo a proposta, né? E foi meio que uma mudança de rota. Eu digo, eu vou fazer o teste e vamos ver se dá certo. E a coisa começou realmente a agregar, a trazer clientes, porque, como eu disse aqui no início, o André escreve maravilhosamente bem.
e é a linguagem do programador. Então, a primeira empresa no Brasil que a gente conhece que realmente se aproximou dos profissionais de tecnologia, marketing, enfim, foi a Contrato PJ. Isso aí é provado. Quem diz aí que é o primeiro está mentindo, tá? Porque a gente tem como provar porque o blog está lá desde aquela época. Na verdade, tinha outro nome a empresa, né? Você É. tinha o seu escritório, aí a gente criou um site, um blog, que foi de propósito, né? O formato de blog, porque a gente ia postando, né, com Sim. uma certa frequência e não antes da frequência, mas com o intuito de esgotar os assuntos, as dúvidas mais comuns. E a gente deu o nome de Contrato PJ. Então, quando foi para o ar, eu, o Tarcísio, a equipe dele participou, a gente escolheu o nome junto, colocou no ar e deixou lá. Fez uma publicação inicial e deixou lá, deixou para o Google trazer e para os buscadores trazerem. E foi sucesso total. Aí começou a vir aquela montaninha, né, do gráfico, começou a vir gente. Aí depois de uns anos a empresa virou Contrato PJ Serviços. Foi feito, na época se oferecia o e-book, né? Lembra? É que era muito comum na época, era muito moda ter uma isca digital em formato de e-book. Então era um negócio bem simples de 10 páginas que dava uma orientação O básica. norte, para E você. chamava, né, para contratar um serviço eventualmente. E aí foi a estratégia de marketing, né? E o pessoal gostava, né? O pessoal chegava pronto para você. E depois a calculadora, né? Que foi a queridinha, vamos dizer Gente, assim. essa calculadora tem história. Sensacional. Essa calculadora, porque foi um marco a partir daí. Essa aí tem história, que foi o seguinte. Durante alguns anos a gente trabalhou só com conteúdo escrito mesmo. E o meu negócio realmente é mais escrever. Eu tenho mais facilidade do que aparecer. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E, enfim, chegou uma hora que a gente começou a pensar em fazer vídeo, fazer um YouTube, publicar alguma coisa, né, com o mesmo nome, Contrato PJ. E aí eu me reuni com o Tarcísio no fim de semana e a gente ficou até sair algum vídeo. Foi com, não sei se foi com essa câmera aí, mas, enfim, não tinha a metade da estrutura que tem aqui. Mas a gente precisou gravar alguns vídeos de forma bem improvisada, eu mesmo gravei. E os vídeos que foram gravados na época, até hoje, são o carro-chefe do nosso YouTube. Hoje, o Contrato PJ no YouTube tem quantos seguidores, aproximadamente? Tem uns 10 mil. Uns 10 mil. É um nicho, né? É um 10 nicho. mil e... Mas o que E cresce todo mês. Cresce todo mês. O que tem a ver com a calculadora? A gente fez a calculadora porque um dos temas que a gente elegeu para falar em formato de vídeo foi a questão de converter o salário, de calcular o salário entre CLT e PJ. E para fazer o vídeo, eu achei interessante dar uma planilha. Mas quer dizer, não houve nenhum projeto de fazer uma calculadora ou fazer um produto, um infoproduto gratuito que a gente tem hoje. A ideia foi, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso fazer uma planilha para acompanhar o vídeo. E para ser o botão de download embaixo do vídeo. Abaixa a planilha aqui e se orienta. Isso vai te ajudar. Bom, aí eu sentei, né, fiz uma planilha, tentei organizar da forma que eu via que os meus colegas perguntavam e a gente colocou na internet aquela planilha só para acompanhar o vídeo. Só que até hoje são milhares de downloads por mês. Todo ano a gente precisa ficar monitorando o site do governo para atualizar ela o mais rápido possível e o pessoal baixar. E está lá no contratopj.com.br quem tiver interesse. Todo mundo elogia, então quem tiver interesse pode porque é bom, vontade. Né? Fico feliz. Exatamente. Então, ao longo do tempo, isso foi aprimorando, a gente foi se especializando, eu nem me apresentei, a gente é contador já há 25 anos, né? E a partir daquela mudança de rota, vamos dizer assim, que a gente atendia todo tipo de cliente, o comércio, a indústria, serviço, enfim, mas a gente se especializou no PJ, né? Hoje nós estamos talvez no profissional mais especializado a nível nacional. Não tenho dúvida. Porque a gente atende tanto aquele empregado que está migrando de CLT para PJ, como também o empregador que quer contratar o PJ e ele precisa se blindar em relação a passivo trabalhista, enfim. Então hoje a gente tem um dos melhores contratos que oferece no mercado. Mas a gente, na condição de contador, eu gostaria de fazer algumas colocações aqui, porque vai ter aquela pessoa que vai estar vendo aí o vídeo e está cheia de dúvidas, né? E eu sempre digo, existe no mercado o contratado, que é o CLT, que vai ser contratado pelo contratante, que é o empregador,
Uhum. Existe no meio um abismo, que é o CLT querer ser contratado pelo empregador, empresário, mas o mercado brasileiro, ao longo dos anos, o brasileiro ele é incrível, ele consegue realmente resolver problemas, vou criar uma palavra aqui, irresolvível. Por quê? Porque esse abismo são os encargos. Né? Os encargos trabalhistas que havia, por um lado, o empregador ficava impossibilitado e o empregado sem conseguir o trabalho. E aí foi quando começou-se a ver essa avalanche de CLT para PJ. Até então, o governo não estava se apercebendo da perca que ele estava tendo de encargos trabalhistas. Por quê? Estava todo mundo indo para PJ, mas o governo estava deixando de arrecadar. Porque, vou fazer uma conta de padaria aqui para que fique claro aquele profissional de CLT, o quanto ele pode ganhar, dependendo da faixa salarial, bem dito, porque a gente tem que observar lá os parâmetros dentro da tabela do INSS do Imposto de Renda. Como a gente quer falar uma linguagem aqui bem simples, para que esse espectador possa entender, então o profissional que é CLT hoje, que ganha na faixa de 10 mil, eu vou fazer um número redondo, tá, gente? Porque a gente sabe que é 27,5, mas eu vou fazer uma conta de 30%, para ficar claro, fácil. Então, 10 mil você ganha, menos 30% é o encargo que você vai pagar em imposto de renda e INSS. Então, gente, você tem aí um terço, praticamente, do seu salário que é corroído na forma de imposto. Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. E volta tão bem pra gente, né? Volta tanto desse imposto pra gente. Pois é. Então, não é uma via de mão dupla, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que se aperceber que o nosso dinheiro é suado e que a gente tem que tomar medidas para poder minimizar essa situação. Foi quando começou-se a migrar para PJ. Porque aí, nessa situação, era apenas 6%, que era o Simples Nacional na sua primeira faixa. Isso aí, ô Tarcísio, pejotização para profissões de mais alta remuneração, profissões mais intelectuais, né? Sim, o governo sim. achou esse nome pra gente, profissão O intelectual. ganho é maior. Então, a pejotização ela nasceu justamente por causa disso. Porque quando você pega alguém que ganha 10, 20 mil reais, isso desde um gerente comercial até um engenheiro. Eu digo que até a partir de 5 mil, tá? A partir de 5 mil reais. Então, a gente está falando hoje, mas quando começou, pejotização existe pelo menos desde os anos 90. Mas, André, um detalhe só para ficar aqui registrado. Gente, a tabela do imposto de renda, ela está congelada há anos. Então, a gente tem que entender que, como a tabela está congelada e existe inflação, então ela começa a pegar aquele funcionário que ganha menos, concorda? Porque, como não existe correção nessa tabela, então ele começa a pegar um público menos favorecido. Então, o poder aquisitivo vai sendo delapidado aí, porque se eu entrava numa faixa quando ganhava, digamos, 7 mil reais, hoje eu ganho 5 mil reais e eu sou pego pelo imposto de renda de uma forma brutal. Não. Hoje a gente vê fazerem maior alarde quando tem alguma correção nessa tabela do IR, mais gente vai ficar livre do imposto, ou tantos milhões vão pagar menos imposto. Mas, na verdade, independente de qual é o governo da vez, todo mês a gente tem uma inflação. Todo mês. Seja 1% ou 0,5%. Todo mês tem uma inflação. Então, todo mês é como se essa tabela diminuísse, fosse pegando quem está mais na base da pirâmide. Quem está mais na base. Isso aí é um problema. Então, para a gente concluir e ficar claro aí no entendimento do pessoal, repetindo, se eu ganho 10, eu vou ter menos 30%, eu vou ganhar 7%. Então eu chego lá para o meu chefe e digo, chefe, quero aumento. O chefe vai dizer, não vou te dar aumento porque está tendo a guerra da Ucrânia. A gente sempre vai ter uma desculpa. E você, finalmente, não vai ter o aumento. Então, esse funcionário, por exemplo, se ele for um estudioso e procurar apresentar as possibilidades até para esse patrão, por que não? Porque você só vai ficar naquele trabalho se você conseguir pagar seus boletos. Então, quando você migra de CLT para PJ, a gente tem que aplicar aí um percentual de 27,42, que equivale a férias, 13º e FGTS.
Quando a gente fala de férias e 13º, a gente tem que entender no mundo CLT que nada mais é do que o teu salário que foi fatiado e eu vou aplicar um nome, eu vou chamar esse pedaço de 13º, na verdade é isso, e eu vou jogar para o tempo futuro, sem correção. Uhum. Eu vou pegar esse outro pedaço e vou chamar de férias. Vou jogar também para o tempo futuro, e sem correção. Ah, mas o FGTS é corrigido, grande coisa. É corrigido abaixo da poupança, gente. Então, a gente vê que não é vantagem. Então, esse salário de 10 mil vai para 12.742. 12.742 menos 6% vai sobrar aproximadamente aí 11.900. Nessa conta de padaria, repito, o funcionário que ganha 10 mil CLT sobra 7 mil. E vai ganhar o mesmo salário, quer dizer, o salário equivalente, que eu não estou considerando nem alimentação, nem outros benefícios. Isso aí é top. Isso aí é outra 12 mil. situação que quando a gente vai prestar a consultoria, hoje nós já estamos no novo patamar, a gente, além da calculadora, a gente faz a apresentação dos cálculos, fazendo a verificação in loco e de todos aqueles ganhos que você tem. Mas, voltando, se você ganha 10 mil, agora vai para 12.742 menos 6%, 11.900. Então, nessa conta, 11.900 contra 7 mil é 4.900, é muita grana. Mas eu ganho 3 mil. E aí, venha para uma videoconferência, marca a agenda, a gente vai deixar aí como você se comunicar, que a gente vai dar um atendimento gratuito para que você possa saber se é vantagem. A gente só vai passar para você se for vantagem. Se não for vantagem, a gente vai esclarecer que não dá. Mas essa conta, ela é suficiente para o profissional liberal, o médico. Médico, por exemplo, a gente sabe que o governo, antigamente, as atividades meios era permitido ser PJ. Digamos um hospital. Quem limpa, quem é segurança. Aí o governo, eu não estou lembrado do ano que foi instituído, que as atividades 2017, que as atividades fins também poderiam se tornar PJ. Ou seja, no hospital, qual é a atividade fim? O médico. Então hoje a gente tem uma carteira de vários médicos, de vários dentistas, enfermeiros. Por quê? Porque a atividade fim é permitida trabalhar como PJ. Mas espera aí. Então quer dizer que é vantagem para o trabalhador ser PJ. Sim, a gente fez as contas aqui e dá mais. Só vou colocar uma ressalva, mas para não complicar. Porque as atividades intelectuais, depois que passou um tempo e o governo percebeu que estava perdendo uma grana nos encargos, aí ele criou um tal de fator R, que em vez de 6%, dá mais ou menos aí 10%, para facilitar o entendimento. Você tem que aplicar 28% sobre o faturamento, tem que jogar esses 28% sobre a sua nota fiscal total do mês. A calculadora faz essa conta. E a calculadora faz isso. Mas não é a praia, não é a praia. Você fica inseguro na hora que você vai fazer um fechamento de contrato. Cada um no seu quadrado. Então a gente sempre diz, como havia essa lacuna, como o André bem colocou lá atrás, e os profissionais PJ eram desassistidos, porque não havia ninguém que fizesse esse tipo de consultoria. E nós fomos os primeiros. Né? E eu agradeço muito, André, por esse start, né, que foi colocado, porque a gente realmente conseguiu ser um pioneiro no segmento, desbravou, aprimorou, e eu ainda digo mais. Hoje no mercado não existe uma empresa tão especializada no PJ como nós. Sou suspeito, mas por que eu digo isso? Porque a gente oferece vários bônus, que a gente vai tratar aqui. Mas, André, fala um pouco sobre a calculadora, que eu acho que é interessante, para que o pessoal consiga entender essa guinada que deu no mercado a partir desse momento, né? Para vocês verem como o Tarcísio gostou do público de profissional PJ, né? Um contador que atendia de tudo um pouco. É porque a maior satisfação, né? é aquele profissional, porque imagina, você tem, por exemplo, você está como CLT e você vai se ofertar no mercado e só tem PJ. Então você fica numa dúvida tremenda. Porque é uma mudança de paradigma, é mudança de chave.
você está fora do mercado, desempregado, buscando trabalho e só tem PJ. Então é outra situação de você ficar com angústia. Como é que eu vou fazer para poder me resolver e poder fazer um contrato legal? Então, gente, PJ é melhor do que CLT, dependendo do que você ganha. Eu sempre digo. Porque o que vai mexer nessa ponta de equilíbrio, nessa balança, é justamente o valor que você E ganha. uma coisa que o pessoal pergunta, e alguns nem perguntam, já vem criticando, é a questão dos direitos da CLT, dos benefícios, ou mais os direitos mesmo, porque naquele exemplo que você deu, eu troquei um líquido de 9 mil por um líquido de 11 e não sei quanto. 7 mil para É, 11.900. 7 mil para Dá 11.900. 4.900 Mas as garantias da CLT e os direitos, como que fica essa parte? Porque é algo plausível da gente questionar também. O que é feito hoje, como eu digo, que dá bônus, hoje eu dou bônus para o meu cliente, e quando a gente faz a análise desse possível contrato que ele venha ter, eu sempre digo, antes de você fechar o contrato, primeiro a gente dá algumas dicas que são importantes para que ele feche um bom contrato. E essas dicas que a gente fala, uma delas está pertinente aí à sua colocação, que é você não vai falar mais férias. Férias é o mundo do CLT. Porque se você vai falar o linguajar, o jargão do CLT, para o empresário que está querendo lhe contratar PJ, isso pode ser até um impedimento. Cara, tu está querendo que eu te dê férias, 13º, isso é do mundo CLT. Mas você pode falar a mesma coisa de forma diferente, não é? Em várias situações da vida a gente fala a mesma coisa. Mais correto, né? Porque férias e férias não é. 13º é algo tipificado pela lei da CLT. Férias é o salário mais um terço. terço. Não é legal usar esses termos aqui, mas é só ajuste de vocabulário. De vocabulário, porque quando você fala férias, no CLT, é o salário mais um terço. Mas lá no PJ, a prática de mercado. Nada impede do seu contratante aplicar até as mesmas regras da CLT. É problema dele. Mas o que é que se pratica? É uma 13ª parcela. Nessa 13ª parcela, você vai poder receber remunerado no período de descanso. Chama-se descanso remunerado. Tem o descanso remunerado e tem o 13º, né? São coisas diferentes. Tudo é negociável. Tudo é negociável. Não significa que eu vou fazer um contrato e o meu contratante vai obrigado a me pagar a 13ª parcela que chame de férias e a 14ª parcela que chame de 13º salário. Não existe. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você arruma um emprego CLT, muitas coisas são padronizadas. Então você não precisa perguntar quando que o 13º é pago, você não precisa perguntar como funciona férias naquela empresa. Não, é padronizado pela CLT. Quando você é contratado como PJ, nada disso está padronizado. Então tudo está em aberto para você negociar. A hora é essa de você negociar. Então, a hora de negociar é no processo seletivo para alinhar a expectativa, pelo menos. Independente de ser do jeito que você espera, do jeito que o patrão espera, é importante alinhar a expectativa, porque é como se fosse um contrato entre cliente e fornecedor. E o bom senso também aqui é importante. Tá? Então tem até, uma vez a gente publicou lá no blog o checklist do que perguntar na entrevista antes de uma vaga PJ. Então tem a questão do 13º, não é que você vai necessariamente cobrar um 13º. Você vai ganhar o dobro de salário, eu trabalharia sem 13º, mas é importante para alinhar a expectativa. Mas quando eu tenho de descanso remunerado, esses detalhes, hora extra, que é um negócio que o pessoal, tem gente na internet, Tarcísio, que xinga a pejotização, xinga eu, que acordei cedo para postar informação porque trabalhou como PJ, trabalhou 12 horas por dia e não teve hora extra, mas não tem CLT em cargo de confiança que também não ganha hora extra. Tudo é questão de alinhar a expectativa e de negociar. E o mundo PJ é um mar aberto. É importante a gente ter noção dos pontos que precisam ser alinhados. Porque eu digo o seguinte, quando você vem para fazer umas contas, a gente calcula na nossa planilha, na calculadora, o 13º, as férias, o FGTS, está tudo ali. Então, se eu ganhava 10 mil e agora eu vou ganhar 12.742, concorda que já está incluso o 10º férias e FGTS? Matematicamente, sim. Porque a calculadora é uma ferramenta matemática. Sim. Ela não vai tomar decisão de carreira por você. Mas você pode
você aprimora isso, porque se eu estou como CLT e eu tenho R$ 1.000 de alimentação, por exemplo, então não vai ser mais 12.742, vai ser 13 mil. Exatamente. Se eu tenho um plano de saúde e esse plano de saúde custa R$ 1.000, já não vai ser 13.742, vai ser 14.742. Exatamente. Então, quer dizer, quando a gente fala que é 20%, 27%, é no mínimo. No mínimo. Que é outro motivo que as pessoas vêm xingando. Nossa, só isso? Não, é importante cada um saber a sua régua, os seus parâmetros. A gente fala que é no mínimo 20%. A pessoa vai se mudar de cidade. Cara, vai se mudar de cidade é uma situação. Se você vai se mudar de cidade, é uma outra situação. Você vai ter que pagar um novo aluguel, você vai ter que reestruturar, colocar a criança lá na escola, transporte, enfim. Gente, então, são variáveis. Comparar emprego é um negócio cheio de variáveis, não tem como colocar numa planilha. O que a gente ajuda no ponto de vista da contabilidade, pelo menos como pontapé inicial, é você comparar duas propostas, no mundo CLT e no mundo PJ, somente na dimensão matemática. Agora tem outras dimensões, e o vínculo que você vai ter com sua empresa, a perspectiva de carreira, mudança de cidade. Mas, André, o Tarcísio consegue até ajudar a gente com isso aí, mas começa com uma comparação matemática e evolui para outras comparações, que é importante o profissional saber fazer. Tá? Quando você faz a conta matemática, nesse mesmo exemplo que a gente está tratando aqui, o cara ganhava 10 mil, sobrou 7. Gente, você vai ter um incremento de 27,42, que é 10º FELES e FGTS, e você vai ter aplicado sobre os 12.742 apenas o percentual do Simples, que aqui no nosso caso a gente não está levando em consideração que é uma profissão técnica, vai ser 6%, vai sobrar 11.900, porque é muita grana. Você diz, pô, 11.900, Tarcísio, contra 7 mil, de onde vem esse dinheiro? Porque lá no CLT, os 30% é imposto de INSS, mais os 27,42. Não, é Cara, dinheiro. É dinheiro que fica na mesa, isso aí não se discute. É dinheiro, é dinheiro. E um ponto que eu acho que é importante nesse amadurecimento no processo que a gente faz com a consultoria hoje, que é justamente com o objetivo de blindar este profissional para ele nunca mais olhar para trás, ou seja, nunca mais olhar para a CLT, eu digo. Porque você vai ter uma qualidade de vida melhor. E a gente prova matematicamente. Quantos números, não há o que contestar. Né? Agora, se você tem um salário de 1.000, de 2.000, é melhor você ficar no CLT. Sim. Então, cada caso é um caso. Na verdade, assim, a pejotização começou justamente por causa desse tipo de profissão. Tem uma remuneração mais alta, a mão de obra é escassa, então até o próprio empregador tem dificuldade de achar esses profissionais. Então, foi motivado por causa disso aí. Uma pessoa que ganha, imagina, nos anos 90, que não tinha nenhum décimo da inflação que a gente tem hoje. Uma pessoa ganhando 10, 15 mil reais era o top 1% da sociedade. Imagina o imposto que esse cara pagava. Absurdo. Então foi naquela época que começou a nascer a pejotização. Abre um CNPJ, eu sei que você não é um Zé Mané, você entende de como abrir uma empresa, a gente tem uma relação boa, não preciso ficar com o chicote em cima. Abre uma empresa, você vai continuar prestando o mesmo serviço e eu te pago, porque eu estou mal das pernas, é crise. Naquela época já o Brasil era ainda pior do que é hoje em termos de macroeconomia. Começou a nascer naquela época. E até hoje a motivação é a mesma. Então quando a gente fala em pejotização, há quem critica, há quem vem xingar porque é querer revogar direito trabalhista. Não é para todo mundo que vale isso. A pejotização tem um escopo bem definido. É para certos tipos de profissão, a começar da remuneração. Pejotização tem sentido quando a remuneração é muito alta. E a carga tributária, por consequência, né, também é bem alta. Aproveita. Então foi aí que começou. Então, quer dizer, só para concluir, a pejotização tem um escopo definido, não é para todo mundo. E é realmente uma sacanagem você querer pejotizar. Pessoal de limpeza, pessoal de recepção, pessoal que é um tanto mais humilde, depende, né, de uma relação de subordinação, tem uma certa dependência do empregador. O artigo 3º da CLT. Nunca imaginou ter um CNPJ, você obriga ela a abrir uma empresa para pagar menos imposto e ainda ficar sem direito, sem garantia, e quando for mandado embora ficar com uma mão na frente, outra. Não é assim. Não é isso que a gente defende. Que a gente defende. Por que a gente está aqui, Tarcísio? A gente está aqui, né, falo principalmente por mim, mas você concorda com essa visão também. A gente está aqui para orientar o profissional que precisa aprender como a pejotização funciona. Só que a decisão não é nossa. A decisão é de vocês que estão lidando com esse tipo de proposta.
e não sabe por onde E não começar a pode avaliar. perder ou não quer se arriscar por desconhecer, por falta de Exatamente. conhecimento. Porque Então, a ideia é justamente orientar para que você possa fazer um contrato com segurança. certeza. Com segurança. Então a ideia aqui é apoiar, é dar informação para que vocês decidam. E a maioria das informações, aliás, todo o conteúdo que a gente publica é gratuito. Exatamente. Inclusive o Tarcísio fala muito da consultoria. A consultoria, fala um pouquinho do que é essa consultoria, porque muita gente deve estar pensando que vou pagar para ter Não. uma A consultoria é conversa, inteiramente como que é isso grátis. aí? Bom, eu só vou concluir ali a questão do raciocínio matemático. Porque o candidato a CLT, o candidato PJ. CLT da PJ, né, ele pode estar perguntando, mas peraí, por que o cara está me contratando como PJ e não me contrata como CLT? Porque no Brasil se paga muito imposto. E o contratante, dependendo da forma da tributação dele, que na maioria é lucro presumido, porque se o seu salário está sendo pago no valor acima da curva, vamos dizer, a partir de R$ 5.000, você provavelmente, contratante, empresário que está lhe contratando, não é do Simples Nacional. Vou falar de uma linguagem simples para facilitar. O que é que acontece? Esse empresário, ele deve pagar na sua guia do INSS uma coisa chamada INSS Empresa, que dá mais ou menos 27,5%. Dependendo... 20%. Não, mas tem o FPAs, tem um Isso é SAT. outra facada, então. É outra facada. Vai dar mais ou menos aí uns 27,5%. Mas, enfim, para ele é mais vantagem contratar você como PJ, porque ele vai se livrar. Então, se ele paga 10 mil para você, ele vai jogar como CLT, ele, além das apropriações do 10º, férias, FGTS, fundo de garantia, blá, 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 que na hora que ele manda você embora é um custo, ele paga mensalmente 2.700 e alguma coisa Então, em relação à guia do INSS. Põe mais 20% na calculadora, então, que nem isso a gente nem inclui, porque é algo muito eu sempre, né? quando Mas a gente vai fazer esses cálculos, a gente não coloca a vantagem do empregador, mesmo porque você não tem acesso a essa informação. É uma coisa muito íntima lá do cara. Né? Não está no core da CLT. A conta que a gente faz envolve é só o que é core, núcleo da CLT. A sua vantagem. Qual é a sua vantagem que vai ter nessa migração? Né? Mas uma coisa que eu queria colocar também aqui é em relação à consultoria que é feita, gratuita. Qualquer um pode... A gente já ajudou aí mais de 5.000 empresários, né? E profissionais no assalariados. No Brasil, hoje a gente tem profissionais aí de TI e outras profissões espalhadas pelo mundo. A gente consegue diminuir... Qual é o meu papel? Fazer você pagar menos imposto dentro da legalidade. É isso que eu sempre digo para você que está migrando para PJ. Aqui vai 2 dicas. Que você tenha contrato sem exclusividade e, preferencialmente, trabalhar remoto. Certo? São 2 dicas que a gente dá, porque isso vai facilitar. Caso você queira virar uma empresa, por exemplo, o cara de TI, tem um potencial grande, ele tem um conhecimento que ele pode ajudar muito o mercado, porque ninguém tem. Isso acontece. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ter o CNPJ e agora virar a chave. Eu não trabalho só para um, eu posso trabalhar para vários. Virar um autônomo. Virar um autônomo, virar uma empresa. Assalariado e vira um autônomo, ou quem sabe uma empresa. Uma empresa, subcontratando o PJ, porque inclusive a gente ajuda nessa subcontratação. Já teve gente que era assalariado e acabou virando empresário? Teve caso, porque é isso que eu estou dizendo. O cara tem uma expertise que não se encontra no mercado. E o mercado precisa. E não é só ter isso. Quando você vai trabalhar, por exemplo, para banco, segurança, normalmente o banco, por ser uma questão de segurança, ele coloca a cláusulazinha que não quer lhe contratar, ele vai contratar você com exclusividade. Mas tem determinado segmento que você consegue fazer o contrato com o cliente sem exclusividade. Então, como a gente dá vários bônus, um dos bônus que se dá, você faz a consultoria comigo, fez os cálculos, tá legal? Dá para bater o martelo? Dá. Vai lá bater o martelo com o teu cliente, não assina o contrato, manda o contrato para mim, que a gente vai fazer uma avaliação desse contrato de prestação de serviço. Vai passar sobre o nosso crivo, que foi você, como profissional de TI, que passou para a gente na época, que é uma maravilha, é um checklist sensacional. Aí para avaliar, que hoje avaliar a proposta. Isso, que a gente hoje usa em 5 minutos. Antigamente chegava uma avaliação de um contrato do exterior, por exemplo, e era uma dificuldade que tinha que levar lá para o especialista que sabia inglês. Hoje a gente consegue resolver, porque
resolver porque a gente automatizou. Bendito Então, GPT, hein? então hoje é possível a gente dar uma resposta, um feedback rápido, porque se o cara está, digamos, candidato a uma vaga e ele vai demorar para dizer sim ou não, por favor. Então tem que ser rápido. Então hoje as empresas são abertas praticamente no mesmo dia, que é um diferencial. Hoje a gente oferece o endereço fiscal aqui em São Paulo grátis para as empresas prestadoras de serviço, porque muitas vezes você vai abrir na sua casa e o IPTU seu pode virar comercial e aumentar. Então isso é um diferencial também que a gente faz. Certificado digital você consegue dentro da própria empresa, isso de imediato. Ah, vou mandar você para tirar o certificado lá não sei aonde, não tem agenda, enfim. O que é o certificado digital? Só para ficar claro. É uma forma de você assinar digitalmente, criptograficamente, que na hora que você vai abrir a empresa, você precisa ter tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, hoje a gente dá uma assessoria para esse profissional pretende CLT para PJ, inclusive até aposentadoria ou investimento. Porque se você tem intenção, se você acha que vai se aposentar no Brasil, tá difícil, porque hoje não existe, a perspectiva está muito, muito ruim, porque provavelmente não vai existir jovens suficiente para manter essa pirâmide da aposentadoria, provavelmente, do jeito que a coisa anda. Agora mesmo, em janeiro de 25, já tem novas medidas do governo em relação à aposentadoria. Então, sempre vai ser qual é a proposta do governo? Pagar menos e aumentar a idade. Porque o dinheiro está se acabando, não tem como fazer mágica, não tem como fazer dinheiro. Se não existe uma força laboral que possa realmente nutrir essa pirâmide, vai ficar difícil você se aposentar. Então, pensando dessa forma, a gente também orienta investimento, porque hoje o jovem ele não pensa mais, não tem aquela perspectiva de se aposentar, ele quer investir. Então a gente ajuda, inclusive nesse tópico, seja consórcio, seja carteira financeira, seja previdência privada, inclusive no caso de você ficar doente, se você vai pagar, por exemplo, o mínimo para o governo como salário mínimo, você vai receber quanto? Um salário. Se eu estou pagando sobre um salário para o governo, eu vou receber um. Não, mas aí entra num assunto, só para contextualizar, né? Que você está falando, entra num assunto assim. O profissional PJ é um empresário, certo? Sim. Diante da lei, ele não é, mas diante da lei é um empresário. Na prática, ele é empregado como a maioria de nós. Mas diante da lei, ele é um empresário. O que acontece quando o empresário precisa se afastar do trabalho, fica doente, fica afastado por mais de 15 dias, faz uma cirurgia ou o que for? Como que funciona? Sim, na prática, mas assim, se você não tomar cuidado, pode acontecer o seguinte, você simplesmente ter esse afastamento, e se o seu patrão não for muito camarada, você pode ficar sem renda. Ele pode simplesmente encerrar o contrato, porque no mundo PJ as regras são abertas, não tem as garantias da CLT, pode acontecer da pessoa ficar sem renda. Então é mais uma coisa que você precisa se precaver. Eu não estou falando que vai ter necessariamente mais custo e tudo mais. Como começa essa precaução? Primeira coisa, alinhar a expectativa. Como que fica se acontecer isto? Lembrando que profissão pejotizada não é algo que tem tanta, como eu posso dizer, não tem tanta dependência do empregado para o empregador. As pessoas têm um grau de instrução maior, por consequência têm um bom senso maior, então dá para ter esse tipo de conversa. Então já começa por aí. Primeiro começa alinhando a expectativa. O que acontece? Você cobre, a gente racha, o que acontece? Pela regra da CLT, os primeiros 15 dias são por conta do empregador, sempre. Se a pessoa se acidenta ou sofre alguma coisa bem séria mesmo e fica mais de 15 dias, e aí acontece uma coisa de pôr na caixa, né? Eu acho que é isso que você fala para o governo, meu funcionário está doente, eu paguei os 15 dias, daqui para frente é com você, o Caixa Econômico, o governo, paga ele. E aí ele recebe um valor proporcional ao salário, certo? O que acontece no mundo PJ? O patrão vai pagar os 15 dias como pagaria se fosse CLT? Primeira coisa, alinhar a expectativa. Em segundo lugar, tem dois cenários, né? Se o cara ficar doente ou afastado por mais de 15 dias. De qualquer maneira, vai ser por conta dele. Mas como que ele vai pedir para o governo lhe pagar a remuneração, se ele é um empresário? Primeira coisa, ele não vai receber a remuneração inteira. Ele vai receber uma remuneração proporcional ao que é pago para o INSS, que é um valor bem menor do que a remuneração.
E aí eu não acho que é interessante entrar nesse detalhe aqui, não, mas tem eu no só vou blog. fazer uma colocação, porque Mas tem um seguro... é o seguro DIT. Seguro DIT. O que significa O DIT? seguro DIT é a possibilidade de você, no caso de afastamento por conta de saúde, você vai contratar o que você precisa para pagar seus boletos. Eu sempre digo, eu tenho um salário, Tarcísio, de 15 mil. Eu vou pagar sobre um prolabore, de um salário mínimo. Mas com 6 mil reais eu resolvo o meu problema, eu pago todos os meus boletos. Você pega 1.000 do governo, mais 5 do seguro DIT, e você está cobertado. Por que você não vai contratar 15? Porque você não precisa de 15 para pagar o seguro, boleto. você precisa pagar um prêmio, né? Também. Então, quanto maior a contratação, maior será o prêmio. É igual a cobertura do seguro do carro, né? Então você vai contratar o que você vai precisar. Então, o mercado já se ajustou, já se reformulou, já se blindou. Então, é mais um item que o PJ ele não fica desassistido. Tem ferramentas para ficar desassistido. Né? Então, quer dizer, lá atrás a gente fez só um blog e o cara inventou uma empresa que transcendeu a contabilidade. É seguro, é previdência, investimento, consórcio, tudo. Consórcio imobiliário. É a suíte completa, solução completa. Exatamente. Parabéns. Marketing, que a gente está lançando aí o marketing para poder ajudar aquele empreendedor, caso ele queira se divulgar no mercado. Mas aí é no cenário do cara que presta serviço, não que presta serviço, né? Que presta serviço. Porque as pessoas confundem isso aí também. Isso é um negócio que, meu Deus do céu. Principalmente, pode falar? Principalmente contador confunde isso. Sim. Ele recebe um cara que é um assalariado, ele começa a conversar com ele como se fosse um empresário, como se fosse um médico que é um profissional liberal, autônomo. São coisas diferentes do cenário e muita gente faz essa confusão. Até na nossa equipe mesmo, às vezes precisa, né, chamar um pouquinho de atenção para falar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O contrato PJ nasceu justamente para orientar o cara que é assalariado, como eu fui, maior parte da vida. Até hoje eu sou, né? A minha ocupação principal é no mercado de trabalho, na área de TI. Eu continuo trabalhando com isso. De fim de semana, madrugada, eu atualizo o blog, converso com o Tarcísio, gravamos podcasts. Mas o foco não. Nossa, já me perdi. Não, a intenção dessa parceria é justamente... Começou com os profissionais assalariados, né? Que precisam hoje trabalhar tem empresário, com PJ, tem startup, tem mas o profissional liberal, o microempresário, o profissional autônomo, também tem a mesma necessidade, ou pelo menos uma necessidade bem parecida. Então, é uma solução que atende. Mas tudo começou lá com o profissional assalariado, que é o meu caso também. Então, a grande satisfação é que hoje atende-se aos dois públicos, tanto o contratante que migrou de CLT para PJ, como a startup que contrata o PJ. Né? Que aí sim é um empresário. Que é um empresário que tem mais de um PJ, enfim. Então, sucesso. A gente tem um número absurdo de depoimentos de clientes satisfeitos. Hoje eu digo, apesar da gente investir em marketing, mas o retorno maior são as próprias indicações. E se você quer medir o termômetro de uma empresa, se ela está indo bem, observa lá as indicações. Se está sendo bem indicado, é porque você está indo no caminho certo. Então, como eu digo, não é só esses mecanismos, é a tecnologia. Eu sempre digo, hoje no mercado existem empresas aí com tecnologia, mas não tem humanização. É uma coisa que a gente sempre se preocupou. Eu sempre digo, olha, se você precisar de algo, meu cliente, você está passando aqui, está me conhecendo, a gente está sempre aqui para ouvir de você sugestões, reclamações e elogio. Mas a situação é aproximação. Quando o cliente entra na empresa, ele passa por um kickoff, um boas-vindas, para que ele possa entender essa mudança de paradigma. Meu Deus, eu vou mudar para PJ. O que é isso? E é uma reunião... Quando eu pago o meu imposto, quanto eu pago, quando eu aperto o botão para ter a nota fiscal. Você falou do kickoff, só para explicar, uma reunião que você mostra, a sua equipe mostra os aplicativos, como funciona a empresa, como entrar em contato e explicar o beabá da coisa. Pegar na mão desse ex-CLT e dizer, vem comigo. Tira a nota fiscal aqui, no fim do mês tem que fazer quando você isso, pagar seu imposto assim. Isso. Porque é um mundo novo. Isso é uma coisa, gente, que eu como blogueiro amador, entre aspas, não tinha a menor condição de fazer. Eu escrevo para orientar. Tarcísio conseguiu ser a impressora 3D do que a gente pensou lá atrás. Né? E você falou das indicações. Realmente, o melhor termômetro de uma empresa é a indicação, não é nem o retorno do marketing. Em segundo lugar, tem uma coisa que eu
sinto muito orgulho também que é assim, qual que é a homenagem mais sincera que uma empresa ou que uma pessoa pode receber? Qual que é a homenagem mais sincera? É o plágio. Porque hoje tem várias contabilidades aí que tem, ou ela é focada em desenvolvedor, ou é focada em profissional PJ, ou pelo menos tem uma célula de marketing que atinge esse público. Ou tenta entrar nos canais, nos influencers que falam com esse público. Isso foi legal porque a gente começou lá atrás a falar com um profissional PJ. Hoje você vê que é uma ideia validada, tanto do ponto de vista de empreendedorismo, né, de marketing, quanto do ponto de vista pragmático. Sim. A gente conseguiu criar uma solução legal. Hoje você vê anúncios aí de outras contabilidades, acredito que sejam plenamente competentes, ok, né? Sim. Então é um nicho bem grande aí, eu acredito que tem muito profissional desassistido. Toda área tem um nicho de alta renda. Então, na TI tem o programador sênior, super sênior, tem o cara da SAP, o ABAPER, que dentro da empresa dele ele é uma estrela, ele resolve tudo. Ou dentro do mercado, do nicho dele, resolve tudo. Em engenharia acontece uma coisa parecida. Na saúde também tem esse tipo de coisa, apesar de que a média de rendimento do setor de saúde é mais alta, mas sempre tem um nicho que tem um cara lá que ganha 20, 30 mil por mês para cima, sendo assalariado. Ele é tão parceiro do patrão dele que ele acaba atendendo os concorrentes e outras empresas. Isso aí acontece, existe. Não existe em massa, mas é algo que, né, se procurar, acha. E se você é um desses caras, e você está na CLT ou você é profissional autônomo, fique esperto, principalmente se for autônomo. Você está dando muito dinheiro para o governo. Pega esse dinheiro e doa para alguma instituição que você vai para o céu, em vez de dar para o governo. Né? Porque se for autônomo, o autônomo seja está sendo pessoa tributado física, na pessoa física. está sendo tributado na física. Aí, nesse caso aqui, não tem nem discussão se vale a pena CPF ou PJ. Porque não tem direito nenhum. Se for CLT, a gente conversa, tem que fazer umas contas, porque tem os direitos. Se for pessoa física, não. E principalmente a galera que trabalha para o exterior, que aí nem precisa ser o supra-sumo master do Blaster. Se a pessoa trabalha para o exterior, você também não tem direito trabalhista. A empresa lá fora nem sabe o que é CLT, não sabe quem foi Getúlio Vargas. Mas você pode pagar menos imposto, porque existe aí as técnicas para você fazer diminuição de alguns tributos. E aí é puramente matemática. Aí é comparar os 12 mil que o Tarcísio falou com os 7 mil. Não tem por que você tributar na pessoa física se você trabalha para o exterior ou se você é um cara de alto rendimento, mas está recebendo. Não faça isso. É só também um MEI, né? Aí. E também o MEI, porque muitas vezes você está trabalhando como MEI com uma gambiarra. Você é um programador, um desenvolvedor, não faça mas isso. você está com KNAI que não tem nada a ver com a sua atividade. Então, isso, além de impossibilitar novas contratações, porque o teu contratante PJ, ele vai dizer, pô, o cara é MEI, eu não posso nem pagar 10 mil, porque o limite dele é 6.750. Nessas áreas, né? Tarcísio, nessas áreas, normalmente, como a pejotização trabalha com uma base salarial mais alta, normalmente o MEI não dura muito. Não dura então, muito. se chega um MEI, você pode falar melhor que nem. Chega um MEI, é questão de 1 ano, 2 anos para ele... Já tem que migrar. Para ele migrar e é outro custo, é mudança de empresa, então vale mais a pena, eu costumo dizer, né? Vale mais a pena abrir uma empresa no Simples Nacional direto, porque o MEI é um paliativo. Não só em TI, né? Mas, por exemplo, já vi veterinária, mas estava com KNAI de tosadora com o MEI. Não faz sentido. Não faz sentido. E pode dar um problema tributário. Se alguém for olhar de lupa para você, dependendo de que tipo de parente você tem em órgão público ou na política, sei lá, vai que existe algum motivo para alguém olhar de lupa. Não é legal, né, fazer esse tipo de coisa, não é o certo. Não é o certo. E se abrir uma empresa no Simples Nacional também é totalmente legal, não tem nenhuma exposição assim de ilegalidade, de jeito nenhum. Se ganha mais, paga-se mais. O princípio é esse. Tributa como pessoa jurídica e paga o imposto devido. Vai ser melhor do que pessoa física. E sendo uma pessoa com uma boa instrução, né, tem condição de se organizar financeiramente para não ficar exposto a alguma situação aí complicada. André, foi uma satisfação. Gostaria de passar aqui o tempo, muito mais tempo, mas infelizmente eu só sou grato a essa oportunidade. Espero que mais vezes a gente possa se encontrar, porque a gente vai ver aí o feedback do pessoal. É importante que vocês comentem, que vocês façam perguntas. A gente vai ter o maior prazer de responder, né, os questionamentos. São vários.
Mas queria que você fizesse as considerações finais e gratidão, meu amigo, pelo que você está aqui mais uma vez, nos ajudando nesse conhecimento aí que você tem. Eu que agradeço e gratidão a você também, Tarcísio. A gente realmente, acho que não é exagero falar, a gente teve um impacto aí no mercado brasileiro, né, de TI. Hoje a pessoa não está perdida para virar PJ, ela tem com quem contar, ela tem onde buscar informação. O que eu fiz foi 10%. Você foi a impressora 3D. Você foi o protagonista aí dessa transformação que, guardadas as devidas proporções, a gente conseguiu fazer no mercado brasileiro nos últimos 10 anos. Esperamos ajudar cada vez mais as Com pessoas certeza. que estavam aí perdidas, sem um norte, né? Mas é isso aí. Obrigado, meu amigo. Consideração final, né? Quem tiver interesse aí na calculadora, Sim, contratopj.com.br. isso. Quem quiser aprofundar, quem também é mais da parte de leitura, quiser aprofundar em como o mercado funciona na prática, o detalhe do detalhe do detalhe, tem esse livrinho azul aqui, Trabalhando como PJ, só pôr no Google você vai achar. É um livro que a gente, né, foi esse ano que a gente lançou, Foi. né? Então, não só conta história, mas dá as direções exatas tanto para o profissional quanto para a gestão, né, como organizar uma relação de trabalho PJ no detalhe, Muito do bom, detalhe. muito bom esse livro. Né? Aconselho a galera aí a adquirir, porque realmente é uma aprofundar, mudança de né? paradigma. Beleza, então, Beleza. aquele abraço e muito obrigado mais uma vez, gratidão, tá? Muito obrigado.